E seguimos falando sobre o Congresso Nacional, mas com uma nova informação de bastidor. Repórter Vitória Bel chegando com os detalhes. Os parlamentares querem mudar o foro ou as regras do foro privilegiado, mas tem gente que está com medo de juiz de primeira instância. É isso, Vitória? Pois é, Tiago, essa discussão do foro privilegiado vem esquentando nos últimos dias. A gente contou, é claro, com uma bandeira levantada pela oposição, mas os parlamentares de centro vêm encontrando ambiente para entrar também na defesa desse tema. As bancadas do PP, União Brasil e PSD, principalmente, defendem o debate das mudanças no foro privilegiado. Uma dessas mudanças que eles estão estudando e debatendo é retirar os casos de processos contra deputados e senadores do Supremo Tribunal Federal e colocar esses casos nos tribunais regionais federais. Por quê? O texto original, que foi inclusive escrito pelo ex-senador Álvaro Dias, lá em 2017, na época da Lava Jato, ele retira os parlamentares, membros do Congresso Nacional e ministros da prerrogativa de serem julgados pelo Supremo. Mas ele não diz aonde que esses deputados e senadores poderiam ser julgados, abrindo, portanto, um precedente para que esses deputados e senadores sejam julgados na primeira instância. A partir dessa hipótese, os parlamentares ficaram um pouco assustados de que eles estivessem aí à mercê de uma ampla gama de juízes locais da primeira instância. Começou-se, então, a cogitar, principalmente dentro da União Brasil, essa possibilidade de colocar no meio termo e levar os julgamentos e processos para os tribunais regionais federais. O fato é que esse assunto do foro privilegiado não deve ser prioridade nas próximas semanas. Isso já foi falado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, inclusive disse hoje em entrevista à Globo News que o foro privilegiado ele tem medo que essas mudanças possam ser encaradas pela sociedade como uma espécie de impunidade, então tem que ser tratado com cuidado. Os aliados dele nos dizem que as pautas econômicas devem ter prioridade nas próximas semanas, além, é claro, do projeto de proteção e defesa a favor das crianças e adolescentes, mas esse assunto está reverberando no meio do centrão. E a gente também lembra que, além desse novo debate de tentar enviar os processos para o Tribunal Regional Federal, também existe ainda aquela possibilidade debatida de que os processos continuem no STF, mas que tenham um aval dos plenários da Câmara e do Senado. Enfim, e a gente ainda aguarda para saber como que isso vai dar continuidade, mas sempre é importante pontuar, esse debate, esse projeto do foro privilegiado teve início lá em 2017 com o ex-senador Álvaro Dias em meio à Lava Jato e previa justamente retirar os casos do Supremo Tribunal Federal com medo de que os políticos tivessem influência em meio aos ministros da Corte, Tiago. Sem dúvida, um assunto antigo que volta agora. E a Vitória Bel sempre atenta com os bastidores. Até daqui a pouco. Vamos começar esse giro com o Cristiano Vilela. Afinal, Vilela, para que o público possa entender o que muda a partir dessa discussão do Congresso Nacional. Porque o Supremo fez recentemente uma mudança de entendimento. Isso não cria uma insegurança jurídica? Quem pode ser punido na instância A, B ou C? Pois é, Tiago. Isso se deve totalmente por conta dessas mudanças de interpretação que o país tem vivido com relação a esse tema. Foram tantas idas e vindas, ora levando realmente, ampliando o rol de processos a serem julgados pelo Supremo, ora retirando, diminuindo esse rol de processos, que hoje em dia acabou ficando muito fácil. De acordo com os interesses políticos, determinado setor acaba defendendo uma coisa ou outra coisa. Eu vejo que isso é muito ruim para o Brasil e eu vejo que deveria ser definido de uma forma clara, pontual e única o estabelecimento de um critério que não houvesse qualquer tipo de mudança. E me parece bastante razoável nesse sentido que aqueles que exercem determinados mandatos tenham a prerrogativa por função durante o exercício dos mandatos parlamentares, quando no caso dos deputados federais, por exemplo. E só, quer dizer, não houvesse esse tipo de discussão, o vai e volta, situações que acabam levando à anulação de processos, à nulidade de atos, o que acaba sempre favorecendo a impunidade. Dora, o seu bastidor para saber se isso tem alguma chance de prosperar no Congresso Nacional. E se você fosse parlamentar, você queria o seu processo em qual instância, hein? Eu não queria processo nenhum, e vou te falar, eu tenho um jeito ótimo para não ter processo. Sabe qual é, né? É aquilo, é só não infringir a lei que não tem processo, fica fácil. Olha só,
Essa discussão vai ficar aí perdida, a discussão do foro vai ficar aí perdida entre vai para o TRF, vai para a primeira instância, mas isso tudo, e aí não vai andar. Sabe o que vai andar? E que dá na mesma? É aquela volta daquela exigência da licença do Congresso para que haja ações no Supremo Tribunal Federal contra parlamentares. Aí resolve o problema deles, porque o que eles querem não é ir para a primeira instância, não, querem é sair da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, porque acham que o Supremo Tribunal Federal é rigoroso demais. E mais, saindo da jurisdição, tem aqueles processos lá, os inquéritos que estão correndo, dezenas de inquéritos relativos às emendas e outros que viriam. É isso que querem. Por quê? Se houver a exigência que o Congresso aprove, submeta ações do Supremo Tribunal Federal ao aval do Congresso, não vai haver mais ação nenhuma, como não havia até 2001, quando a regra era essa. Então, o ponto é esse. Foro privilegiado, vai para cá, vai para lá, isso tudo vai ficar encostado. E o que deve andar, não estou dizendo que vai ser aprovado, mas que vão empurrar para andar é o estabelecimento dessa licença prévia do Congresso.